Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre as últimas duas virtudes profissionais para fechar a nossa exposição dessa parte do curso sobre ética profissional. Mas vocês lembram que eu organizei esse momento do curso em cinco virtudes: a competência, a parcialidade, a lealdade, né? E aí agora o sigilo e a responsabilidade que, enfim, ajudam a gente a ter uma visão, né, de como, então, digamos assim, deveria se comportar um bom profissional de direito, especialmente, no caso, um bom advogado, uma boa advogada, que é isso que está em questão nesse momento, né? Vocês devem ter visto que eu deixei para vocês uma exposição bastante longa do professor Gabriel Vedi a respeito da posição do juiz. A gente falou isso uma das primeiras aulas desse momento do curso, e aí ele faz uma exposição também a respeito disso. E também deixei para vocês uma exposição a respeito da posição do membro ou da pessoa que atua como, enfim, no Ministério Público. O professor Temes fez a gentileza de deixar esse depoimento para a gente, que por razões éticas vai ficar fechado só para os meus alunos. E aí vocês também vão ter ali uma outra visão. Infelizmente tem pouco material sobre o Ministério Público desse ponto de vista, do ponto de vista ético. Tem um pouco mais sobre a magistratura, mas, enfim, a profissão que acaba sendo mais pródiga em refletir, né, sobre a sua própria atividade é a advocacia mesmo, né? Então, assim a gente tem um material bastante rico para discutir e também tem, esse é um vídeo aberto, uma fala do professor Miguel Vedi a respeito de um problema que ele enfrentou, um dilema ético que ele enfrentou na advocacia criminal. Então também vale a pena assistir e aí a gente pode discutir isso quando a gente fizer a nossa discussão ao vivo a semana que vem, né? Então vamos lá, né? Então vamos falar algumas coisas a respeito do sigilo e depois a respeito da ideia de responsabilidade. A ideia de responsabilidade a gente já tratou um pouco, vocês vão ver em aulas anteriores. Vou falar nesse momento sobre sigilo. Então, acho que um primeiro ponto importante é entender que o sigilo tem que ser uma profissão de fé do advogado. Não é brincadeira falar de sigilo, porque ele quase que constitui, ele é uma condição necessária da atividade advocatícia como um todo. Vocês viram, por exemplo, o cuidado que o professor Otávio teve com a fala dele, né? A respeito da sua atividade como fiscal, né? Do acordo de compliance. E isso é típico de um advogado, é típico de uma advogada, porque sem a instituição do sigilo a gente não consegue exercer a profissão, porque justamente a nossa função é apresentar o caso do cliente, o caso da nossa cliente, sob a sua melhor luz para o, enfim, magistrado ou magistrada que vai julgá-lo ou vai julgá-la, e também, se for um parecer, também apresentar o caso do cliente sobre a sua melhor luz. Ninguém contrata um parecer para dizer que você está errado. Aí tem uma ética também do parecerista que valeria a pena a gente discutir, né? Especialmente quando o parecerista também é professor de direito, isso é uma questão relativamente complicada. Mas, de qualquer maneira, esse é o primeiro ponto. Tem que ser uma profissão de fé do advogado e da advogada, porque ele respalda, né, é o respaldo que se tem para estabelecer uma relação de confiança, para manter a lealdade do cliente. E a perda de credibilidade de um advogado ou de uma advogada atinge toda a profissão, isso não tem jeito. As pessoas que têm uma relação com um advogado ou uma advogada que não são confiáveis, que, enfim, revelam fatos, né, que conheceram em razão da sua atividade profissional, isso vai abalar a profissão inteira. É algo bastante grave. Tem um filme que vale a pena ser assistido, que é baseado no livro do John Grisham, né, que é um advogado norte-americano, escreveu bastante, escreve sempre filmes. Acho que eu falei dele para vocês já em uma das aulas.
que escreveu vários livros sobre a profissão do advogado. É um filme com o Tom Cruise, ainda bastante jovem, que justamente toda a trama gira em torno do sigilo, né? Ele é um advogado jovem que é contratado por um escritório pequeno, mas muito próspero, muito chique, assim. Ele é um advogado promissor, recebe uma proposta irrecusável, que inclui uma casa, ele está recém-casado, etc. Só que aí, conforme o filme vai andando, né? Esse filme se chama A Firma, né? A Firma é o nome do filme. Conforme a trama vai andando, ele percebe que, no fundo, ele está advogando para a máfia, né? Que os clientes dele, o principal cliente do escritório é a máfia, e o escritório está envolvido em uma série de atividades complicadas, e aí ele percebe isso da pior maneira possível quando advogados começam a ser assassinados e ele começa a perceber que a coisa está se complicando e justamente toda a trama do filme vai se resolver a partir da maneira como ele lida com o sigilo, da maneira como ele encontra para lidar com o sigilo, porque ele chega num dilema que é o seguinte: esse escritório começa a ser investigado junto com os crimes dos clientes deles, e o policial do FBI, aqui seria a Polícia Federal, oferece para ele digamos assim, uma delação premiada, né? Se você entregar os seus clientes, eu te livro da história. Só que o problema para ele é o seguinte: entregar os clientes significa violar o dever de sigilo, porque sendo ou não sendo pessoas que cometeram crimes, ele tem o dever de sigilo. Ele tem que manter o sigilo porque ele, enfim, serve aquelas pessoas. Então, o jeito como ele enfim, se livra da situação é extremamente interessante e é mantida, ele consegue manter a ética, né, o seu dever ético de manter o sigilo. É muito interessante, vale a pena ver esse filme como exercício, né, de raciocínio para discutir as questões do sigilo, mas o filme dramatiza de uma maneira, claro, filme de Hollywood, né, para nos emocionar, mas ele coloca de maneira correta a gravidade que tem que se ter no comportamento ou no lidar com a questão do sigilo. Deve ser, de fato, uma questão de vida e morte para um advogado, para um advogado. Deve ser uma questão que deve preocupar vocês e deve estar muito, deve ser um incômodo constante, né, lidar com essa questão, pensar sobre essa questão, porque ela, de uma certa maneira, é o que viabiliza que a profissão do advogado e da advogada se exerça da melhor maneira possível. Então, porque justamente, né, se eu não tiver essa relação de confiança e o paciente, aliás, eu falei de paciente até por um lado falho, porque no caso do médico é uma coisa parecida, né? O médico, para fazer um diagnóstico bem feito, você precisa falar com ele, né? E você precisa, às vezes, revelar detalhes não muito agradáveis do que está acontecendo com você, coisas íntimas, né? A mesma coisa o cliente de um advogado. Para a gente saber a história inteira, para a gente conhecer a história inteira, seja no caso criminal, seja no caso de direito societário, seja no caso trabalhista, muitas vezes o cliente vai ter que te contar coisas muito delicadas, coisas bastante constrangedoras, ou de legalidade duvidosa, ou de moralidade duvidosa, inclusive eticamente complicadas, e você precisa ouvir tudo aquilo, e a pessoa tem que ter a confiança de que aquilo não vai sair dali, né? De que aquilo não vai sair dali, de que aqueles fatos não vão ser revelados para ninguém, né? Isso pode facilitar, por exemplo, que advogados e advogadas desonestas usem o sigilo para se tornarem copartícipes de atividades criminosas? Sim, pode acontecer, né? Como tudo na vida, tudo pode ser distorcido para um lado que a gente não gostaria. Pode, de fato, acontecer. Mas isso não é desculpa para que o sigilo seja atacado, porque é uma questão de fato essencial para o exercício da advocacia. Então, qualquer tipo de escuta que se coloque em escritórios de advocacia, qualquer tipo de vigilância que se tenha sobre a relação advogado e cliente, são fatos extremamente graves. O advogado tem que ter acesso ao cliente, tem que poder falar com o cliente
reservadamente, não pode ter a sua relação, né, enfim, vigiada, não pode ter a sua correspondência vigiada, os seus e-mails, o seu celular não pode ser grampeado, a não ser em casos excepcionalíssimos, mas mesmo assim, né, isso é grave, né? São fatos graves que podem prejudicar o exercício da atividade profissional, né? Então, é um fator, é um elemento importante e como virtude, né, do advogado e da advogada é uma virtude você saber manter o sigilo e dar a essa questão a importância que ela merece, né? Conferir a essa questão a importância que ela merece sem negligenciar o seu grau de relevância, né? Então, qualquer informação que seja obtida do cliente e de qualquer outra informação, ou seja, diretamente do cliente ou da cliente, seja qualquer informação que você obtenha de um terceiro, mulher, familiar, marido, etc., em razão do exercício, né, da sua profissão, né, em função do exercício da sua profissão, tudo isso está coberto pelo sigilo, né? Então, informações obtidas de mulher, marido, familiar, contador, gerente de banco, parente, documento que você tem acesso, tudo está coberto pelo sigilo. Não é só o que o seu cliente te disse, né, pessoalmente, mas tudo de informação que você obteve e tudo que for relativo aos negócios do cliente, tudo que for relativo ao seu exercício profissional e à sua vida, né? E o sigilo é permanente, né? Não existe prazo para o sigilo. Não existe prazo, né? Isso é permanente, isso não pode ser revelado nunca, porque pode justamente enfraquecer toda a atividade profissional. Talvez eu possa imaginar casos excepcionalíssimos, né, em que a pessoa esteja sendo, o advogado esteja sendo acusado de um crime ou de algo muito grave, e para se autodefender ele precise, né, que é um pouco o dilema do filme, né, que vocês vão ver. Mesmo assim, ele acha uma maneira de se desvencilhar disso, né, e justamente aí o policial do FBI vai dizer, não, eu vou te implicar nesses fatos porque você participou, né, como advogado, você tomou parte nisso, né? Ele tem que sair dessa sinuca de bico, ele dá uma saída ali. Mas, enfim, a princípio, nada disso pode ser revelado para quem quer que seja lá quem peça. Seja o Estado, seja a polícia, né? Seja, sei lá, Jesus voltando à Terra, digamos assim, brincando, né? Isso tudo tem que estar coberto pelo sigilo, né? Tem situações que podem ser complexas, por exemplo, se o advogado estiver negociando em nome do cliente, né? Ele está falando em nome do cliente, por exemplo, negociando um contrato, o que ele pode revelar para a parte contrária em função da negociação desse contrato, né? Se ele estiver negociando alguma coisa relacionada a uma separação, o que ele pode revelar para o cliente, né, ou para outra parte, sem violar o sigilo. Claro, aí são situações em que cabe ao advogado ter habilidade suficiente para fazer a negociação da melhor maneira possível, só revelar o que for adequado, né, para levar aquela negociação adiante. O advogado tem que ter uma habilidade de negociação, não pode entregar o jogo para a parte contrária, né? E só vai revelar o que for interessante para que aquele negócio ou para que aquela negociação se efetive, né? E que gere um bom contrato ou uma boa negociação, né? Outro ponto que pode ser complexo de se pensar bom, será que os advogados podem conversar entre si sobre os seus clientes, né, sem a presença deles, para que eles possam chegar a um acordo, enfim, isso seria a quebra do sigilo? Quer dizer, a princípio não, né? A princípio isso não está claro, né? Mas, então, enfim, na Itália existe um regramento explícito, e pelo menos a última vez que eu estudei isso existia, né, em que as partes e que os advogados
das partes podem falar entre si para negociar, para evitar atitudes insensatas, né? E depois conversar com as partes. Então existe esse grau de confiança, supostamente, na advocacia lá. Aqui não tem nada explícito, mas a princípio só se deve falar com a parte contrária, né? Com a anuência do seu cliente, de preferência na presença dele, né? Sem se falar, que isso pode gerar uma quebra de confiança, isso pode revelar uma quebra de sigilo, né? Isso pode abalar a relação, né? Então, esse regulamento que existe na Itália não se aplica aqui, né? Isso também pode se desdobrar, ou pode haver algum tipo de desdobramento da questão do sigilo, quando a gente fala na questão da confiança, enfim, sobre as estratégias, né, que se deve seguir no processo judicial, né? Então, se houver algum tipo, de qualquer maneira, né, se houver algum tipo de discordância, né, entre cliente e advogado, a gente já discutiu isso em outras aulas, né? A princípio, o melhor a fazer é o advogado sair do processo, né, e evitando assim qualquer tipo de quebra de confiança, né, porque isso pode atingir a profissão inteira. Então, se tiver uma situação como essa do advogado negociando em nome do cliente, etc., e tiver alguma divergência entre eles quanto aos fatos que foram revelados ou que podem ser revelados, né? Ou se tiver alguma dúvida, né, sobre como deve ser conduzida essa negociação, é melhor ou que se converse isso ou que simplesmente a parte, né, o advogado saia, ou, enfim, renuncie ao seu mandato, né, e não participe mais daquela negociação. E o último ponto, né, que ficou claro, por exemplo, na discussão que a gente fez com o professor Otávio, é a relação entre executivo e empresa, né? Como é que fica o papel do advogado, por exemplo, que ao exercer a sua função, vamos dizer, dentro da empresa, por exemplo, fica sabendo de situações complicadas praticadas por determinados executivos. É dever dele falar para o chefe, por exemplo, dele, né? É dever dele denunciar esse executivo para o dono da empresa, dizendo, olha, estão acontecendo coisas complicadas aqui, né? Também pode ser um caso que gere dúvidas éticas, né? Estou ali atuando dentro da empresa e descubro alguma coisa que... Então eu tenho, de um lado, o dever... Bom, será que o meu cliente, né? A primeira pergunta é, o meu cliente é o executivo ou é a empresa, né? A princípio, o cliente é a empresa, né? Então você teria o dever de revelar os fatos, porque isso pode prejudicar a empresa na sua defesa, né? Mas também podem surgir, né, dilemas éticos complicados aí, né? Se isso implicar, por exemplo, prejuízo para a empresa, e você obteve essa informação em confiança, conversando com o executivo, não é uma questão fácil de se resolver, e também não tem nenhum regramento claro sobre esse tipo de questão. No direito brasileiro, o Código de Ética da American Bar Association, né, tem regramentos específicos sobre isso. Aqui a gente não tem muito claramente, né, mas enfim, mas eu diria, nós podemos até discutir isso na aula ao vivo, né, problematizar isso, como é que vocês acham que seria uma solução, né? Se eu, como advogado, estou trabalhando dentro de uma empresa e estou ouvindo alguém, por exemplo, uma pessoa, um executivo, sobre determinados fatos, se eu souber de fatos equivocados, enfim, de condutas equivocadas, se é meu dever ou não comunicar, enfim, ao controlador da empresa, né, ou a quem tiver, enfim, poder na empresa, sei lá, conselho, né, da empresa, por exemplo, o CEO, enfim. A princípio eu diria que sim, né, porque o meu cliente é a empresa e não aquele executivo. Mas vejam que é uma situação complicada, porque também aquela pessoa disse aquelas coisas em confiança, achando que ela estava falando com o advogado. Então, são casos que podem tensionar esse tipo, né, podem trazer esse tipo de problema à tona. Bom, e aí, só para terminar, a questão da responsabilidade, que é um tema que a gente já discutiu
quando falamos do papel do advogado e da advogada, que é essa ideia de que o advogado tem responsabilidade em relação ao seu próprio lugar no sistema de justiça, né? A sua própria função dentro do país, dentro da sociedade, especialmente no contexto do sistema de justiça, né? E nesse sentido, ele tem uma responsabilidade em relação ao público em geral e também em relação aos tribunais e aos demais colegas, né? E tem uma responsabilidade pela profissão como instituição, uma profissão que é essencial para a efetivação do Estado de Direito, né? Então, primeira coisa, né? Tem essa obrigação do advogado em relação ao Estado de Direito, como disse inclusive o professor Delton, né, na fala dele, o primeiro compromisso que a gente tem é com o Estado de Direito, né? Esse é o nosso ganha-pão, né? Sem um Estado democrático de direito, a gente não tem exercício profissional livre, né? Os advogados são perseguidos, os juízes são caçados, né? A gente já viu isso, né? Até é interessante ver a história do Dr. Sobral Pinto, né? Que no primeiro momento ele inclusive adere, né, ao golpe de 64, que naquele momento era visto como um movimento revolucionário, mas logo em seguida, no dia seguinte, né, ele fala, não, isso aqui não vai funcionar. Ele percebe que era um equívoco, escreve uma carta para o Castelo Branco dizendo você não pode tomar posse, né, porque você é um general, etc. E rapidamente ele percebe, né, a sua sabedoria ali de advogado por essência, que se encaminhava uma solução que ia prejudicar a advocacia, né? Então é dever da advocacia, nesse caso, se insurgir e discutir esse tipo de situação de maneira muito contundente, muito clara, e papel da OAB, né? Muitas vezes a gente não consegue se posicionar pessoalmente por uma série de razões, mas aí é papel da OAB respaldar a advocacia e, enfim, dar força, né, para o advogado, mas também é nosso papel, nos contextos onde isso for possível, reafirmar esse compromisso com o Estado democrático de direito, né? Então, esse é um ponto mais amplo que a gente já discutiu com mais vagar, por exemplo, quando falamos da figura do Dr. Sobral e as histórias todas que envolvem o nome dele. Vocês viram o documentário, extremamente interessante, né? Isso vale não só para a advocacia criminal, mas também para a advocacia, eu dei exemplo de advocacia tributária, ambiental, né? Toda a advocacia é incômoda de uma certa forma porque ela questiona atos de poder ou pode questionar atos de poder, né? Essa responsabilidade, né, diz respeito também a uma conduta pública adequada do advogado, né? Ele tem que ser um bom cidadão, né? Ele não pode se juntar com pessoas que pratiquem crimes, ele não pode estar envolvido em atividades ilícitas, né? É importante que ele se comporte civilizadamente na esfera pública, que se preocupe com o próximo, né? Que tenha uma atuação profissional e pessoal também, que lhe dê boa reputação, né? Que ele contribua para o melhoramento das leis, que ele contribua para o melhoramento da cultura jurídica, né? Pode participar de comissões legislativas, pode participar de programas de televisão, desde que falando sobre, né, de maneira geral, a profissão jurídica, a importância do direito, etc., né? Então, essa atuação do advogado como cidadão na esfera pública, né, não só na sua relação com o cliente e na defesa das causas, também é importante, né? Então, ter uma boa cidadania, ser alguém que seja reconhecido como um bom cidadão, uma boa cidadã, né, que participa da sua vida social, da sua vida comunitária, da melhor forma, né? Isso é importante para a defesa do Estado de Direito e também para a sua reputação profissional, né? Para você ser visto ou ser vista como uma pessoa respeitável. Então tem que ter uma responsabilidade sobre isso, e zelar por esse papel. Segundo lugar, em relação aos próprios tribunais, o seu comportamento nos tribunais, é importante manter uma lisura, como se diz, né? Um comportamento, né, que seja caracterizado pela lisura, né? Então, não enganar as pessoas, né? Não aceitar acordos temerários, não colocar o seu interesse pessoal acima do interesse do cliente. Eventualmente você quer concluir uma ação rápido para ganhar aquele dinheiro e você força um acordo, né? Que isso pode gerar uma consequência negativa para o cliente e para a sua reputação também, né? Também atuar com civilidade em relação ao juiz, em relação às partes, né? Ter assim um comportamento adequado
aguerrido, pode-se ser contundente, pode-se ser agressivo em certos casos, mas desde que seja de forma educada, dentro das regras processuais, né, respaldado nas regras processuais. Então, isso é extremamente importante saber muito o processo para saber se comportar. Se for uma negociação, também saber se comportar adequadamente. Né? Mas lembrando também que não se deve, enfim, o advogado ou advogada não é subordinado ao tribunal, não é subordinado ao juiz. O seu papel é de parte, né? Você tem que ser parcial e atuar da melhor forma possível. Então, também no trato com as testemunhas, é tudo seguir padrões processuais, né, de licitude, né, não inventar provas, não fazer, não inventar testemunhas. Isso tudo é antiético, né? Você tem que seguir as regras do processo e não pode instruir ninguém a mentir, né? Tem todo um regramento que vocês já devem ter estudado em processo civil e processo penal, processo do trabalho, que deve nortear o padrão dos advogados no contexto de um processo. Né? Nenhum tipo de informação falsa pode ser prestada ao tribunal, né? A gente já discutiu isso. Eu posso montar uma melhor versão, mas sem mentir, sem inventar fatos, etc, etc. Sem patrocinar leads temerárias, né? Enfim, litigância de má-fé, tudo isso. E aí, claro, isso tudo vocês devem ter discutido, ou vocês vão discutir mais detalhadamente em processo civil, processo penal. Não posso detalhar todo o regramento aqui, né? Não tem espaço para detalhar todos os regramentos relativos a como se deve se comportar no processo civil, no processo penal, no processo de trabalho, processo constitucional, etc. Né? Outro ponto também que se deve zelar é em relação aos colegas, né? Em relação aos colegas, manter uma responsabilidade, uma relação responsável aos demais colegas, a relação com o cliente. Eu já falei, né? Quando a gente falou aí tem um tópico específico para isso, né? Da parcialidade e da lealdade ao cliente. Enfim, na relação com os demais advogados, a mesma coisa, tratar todos com respeito, né? Manter a lisura no tratamento, né? Enfim, participar de negociações, debates e comissões da OAB também para proteger a profissão, né? E manter um padrão de civilidade e de formalidade também. A formalidade, muitas vezes, a gente interpreta equivocadamente, né? A formalidade, ela nos protege muitas vezes, né? Ela nos protege de comportamentos até equivocados que a gente possa adotar quando a gente está muito à vontade, né? Manter uma certa formalidade, um certo rigor, né? Chamar de senhor, chamar de senhora, né? Falar com cuidado, né? Não falar o que lhe vem à cabeça, falar com cuidado o que você tem para dizer, pedir licença, pedir desculpas, enfim, né? Pedir autorização, debater de maneira, né, tranquila as questões, né? Tudo isso é importante ter um mínimo de cortesia, ter boa fé, não querer enganar ninguém, não ter essa intenção de, enfim, prejudicar ninguém. É importante para a sua atividade profissional. Né? Também, nesse caso, ter responsabilidade sobre os seus eventuais conflitos de interesse, né, que possam surgir no processo e também revelar isso para os colegas de escritório, né, e também não patrocinar causas em que haja esses conflitos de interesses. Isso precisa estar consciente para o advogado e para o advogado, e no momento correto ele eventualmente precisa explicitar isso e se comportar de acordo. Outro ponto que pode ser importante também se discutir é a questão da responsabilidade, nesse sentido, da responsabilidade pela própria atuação e pelos conflitos de interesse, é quando há deslocamento de escritório, né? Muitas vezes, enfim, a pessoa sai de um escritório levando consigo determinados clientes, né? E também levando determinados conflitos de interesse, né? Então, nesse tipo de situação, claro, é perfeitamente lícito você abrir um escritório próprio, né? E alguns clientes que confiam em você vão te seguir, né? Isso vai gerar desconforto, certamente, mas isso tem que ser feito da melhor maneira possível, né? Com responsabilidade, com consciência também do que está acontecendo, e
pensando também no que isso pode eventualmente gerar de conflito de interesse. Por exemplo, se você está indo para um escritório novo, né? Você participou de uma série de causas no escritório anterior e você vai trabalhar em novas causas. Será que aquelas novas causas têm algum tipo de contradição com o seu trabalho anterior? Isso tem que ser pensado quando se muda de escritório, quando você abre um escritório novo. E também quanto aos advogados, quer dizer, remanescentes, né? Será que o fato desse advogado ter saído libera a gente para fazer determinadas coisas ou não libera, né? Um sujeito que tinha, sei lá, advogado para uma grande empresa em favor de certos casos, né? Como é que fica tudo isso? Como é que fica, né, esses eventuais conflitos de interesse no caso de abrir um escritório novo ou se deslocar de um escritório para o outro? Isso tudo, veja, tudo tem que ser pensado caso a caso, né? Só estou lembrando, só estou colocando aqui possibilidades de conflito onde isso vai aparecer. E tem uma outra dimensão da responsabilidade do advogado e da advogada, que eventualmente é essa possibilidade de atuar pro bono, né? Ou atuar de maneira como advogado dativo. Dativo não é, enfim, aí é remunerado, né? Mas tem uma série de escritórios que inclusive abrem departamentos para fazer pro bono. Né? Então essa é uma dimensão também possível de atuação com boa cidadania, né? Nesse contexto de se colocar na esfera pública da menor maneira possível, atuar de maneira gratuita quando isso for necessário. Claro, lembrando que nesse campo, esse campo é um campo também cheio de conflitos e discussões, né? Tem muitos advogados que sobrevivem sendo dativos, né? E às vezes você abrir um espaço de pro bono pode prejudicar esses colegas, ao mesmo tempo você também pode ter o interesse, a vontade de atuar gratuitamente, né? Mas também esse é um campo cheio de conflitos. Tem a Defensoria Pública, né, que já oferece advogados gratuitamente, mas é um campo também de atuação dentro dessa ideia de que o advogado é responsável pela efetivação do Estado de Direito. Também pode ser um campo de atuação interessante, atuar como dativo e atuar como o pro bono, que aí é totalmente gratuito, né? Então é isso, pessoal. Acho que com essas observações a gente consegue encerrar um pouco essa discussão a respeito das virtudes profissionais. E aí a gente continua esse diálogo na aula ao vivo, falando sobre coisas mais específicas e aí, enfim, podemos ir encerrando esse tema, né? Enfim, aí a gente acho que cobriu uma boa parte das questões, né, dos dilemas e principalmente a gente conseguiu, acho que, fazer uma reflexão interessante sobre como deve ser, né, como deve se comportar um bom profissional de direito no contexto de um Estado democrático de direito. Eu disse que eu estou falando sempre, né, esse é o pressuposto do pensamento a respeito da ética profissional no contexto contemporâneo, né, porque toda a função e o papel constitucional do advogado foi pensado nesse contexto de Estado democrático de direito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa tarde, boa noite, enfim, sei lá, bom dia, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, e a gente segue se falando. Tá bom? Um abraço.